Hoje eu queria dividir uma reflexão sobre o posicionamento feminino. Na verdade, conversar um pouco sobre todas essas situações, né, tão corriqueiras na nossa vida corporativa e que as mulheres passam tanto, né, são essas situações aí de machismo mesmo, às vezes, né, e na sua maioria, né, com homens brancos, mas também algumas vezes entre mulheres, né, que é essa coisa do desrespeito, da falta de educação, da hostilidade, às vezes até de um jeito mais extremo de aumentarem o tom de voz e de falarem pra gente ali coisas, né, super desumanas, né, e desrespeitosas. E a reflexão é que, assim, por quanto tempo a gente se calou, né, diante dessas situações, ou quanta coisa a gente aguentou, né, o quanto a gente foi resiliente, o quanto a gente foi ultrapassando os nossos limites de aguentar tanta coisa. Mas a minha reflexão é, na verdade, para dividir com vocês um movimento que eu tenho sentido, e uma coisa que eu tenho sentido em mim também, de que a gente chegou num limite, que a gente chegou aí num agora chega que vem avassalador assim interno e que fala assim, não quero mais passar, né, por isso eu não quero mais normalizar essas situações, porque eu acho que por muito tempo a gente ficou calada, porque era tão corriqueiro que a gente realmente começou a normalizar, a gente começou a dizer isso aqui faz parte do jogo, né, isso aqui faz parte do mundo que a gente vive, e isso não é verdade, né, isso não pode ser verdade, o desrespeito, a gente não pode normalizar o desrespeito, né, e acho que vem uma onda muito forte nossa, e eu acho que vem num movimento que eu tô achando incrível e que eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque eu tenho sentido muito nas minhas conversas com mulheres e que, assim, independente do perfil, né, que tem umas que são, né, mais corajosas, que se impõem com maior facilidade, outras com menos, mas eu tenho visto esse movimento independente do perfil, mas que as mulheres estão se empoderando para falar, né? Estão se empoderando para começar a colocar para fora, estão se empoderando para começar a colocar seus próprios limites e mostrar que isso não é normal, né? Que não dá mais para a gente aguentar esse tipo de comportamento, esse tipo de tratamento, fingindo que não tem nada acontecendo. Então, o que eu queria dividir aqui é como a gente consegue ter esse olhar, né? Primeiro da gente com a gente mesmo, de se empoderar para tomar esse tipo de atitude, né? Independente da gente ter que fazer aí, né, exercício de preparação, digerir o que está acontecendo, deixar a raiva passar, mas que a gente consiga trazer, né, do nosso jeito, que chega, né, que não tá bacana, da gente se impor nessas relações, principalmente quando são chefes, né, que normalmente é o que acontece, ou quando são pares e que a gente se sente ofendido, ou se sente maltratado, mas que a gente consiga ter força, né, para se colocar, porque é muito importante que a gente consiga se empoderar para colocar o que a gente está vendo e o que a gente está vendo que não está certo, mas também é muito importante que a gente dê voz para isso e que a gente consiga fazer essas pessoas, né, sejam homens ou mulheres, refletirem sobre isso. Porque não dá mais para a gente fingir que não tem nada acontecendo, né? E eu não estou falando aqui que isso acontece em empresas pequenas, familiares, não, eu estou falando que isso acontece sim ainda dentro do mundo da multinacional, independente do nível que você está, né, independente da situação que você viva, a gente ainda vê muito isso acontecer. E a gente precisa estar junta para conseguir transformar, para conseguir mover, para que nas novas gerações não tenham que passar tanto tempo caladas aguentando, que elas se empoderem, que elas encontrem ambientes melhores e que a gente consiga estar em lugares mais saudáveis. Mas acho que para a gente fazer a transformação passa por essa etapa da gente conseguir se colocar e conseguir deixar claro que agora chega. Vamos junto!